Começando então a revisão de hoje, dia 1º de novembro, primeiro dia aí de pregão de novembro. Primeiro pelo dólar. O dólar abriu sem gap, mais um dia sem gap. Primeiro candle de rejeição. Não teve muita sombra superior e muita sombra inferior, então de rejeição. Em torno da média de 200. Médias menores sem tendência. Nada a ser feito nessa região. Pelo menos no meu operacional. Renova a mínima. Faz um pullback aqui de VWAP. A VWAP estava muito cedo para demonstrar alguma força, até porque foi cruzado no início do dia, depois cruzou de novo para baixo. A 9 nem passou por ela, então nada a fazer aqui nessa região. Chega de forma esticada, a LS ativou, mas não preenche todos os critérios para reversão. O preço sobe. E aí faz um pullback na média 9. Nada de gatilho de venda, depois volta e quebra a 20, vai direto lá na 50. É a 50? Na minha opinião, não é a 50. A 50 está irrelevante. É basicamente movimento normal do dia mesmo, retração do dia, travou e reagiu. Forte, 1, 2, 3 de venda. Vou vender? Não, nem foi acionado. Ficou testando muito a média 9 com dificuldade de cair, mas aí caiu, né? Caiu, renovou a mínima. Era uma região de suporte importante esse fundo do Candle 8, rompeu esse fundo. Faz um pullback na média 9 desse Candle 25. Também não vou entrar, até porque está esticado e nem foi acionado. Trava em 0,5% de baixa. E também tinha uma retração macro importante aqui, que eu estava considerando esta retração aqui. Então era próximo de região de 50% de retração. Faz um pullback de novo na média 9, daí seguindo 29. Também nem foi acionado, então não vou ficar sofrendo. Pullback de novo na 9, dá o 32. Também nem teria sido acionado. E se fosse, eu já não sou a favor de entrar aqui, porque está demorando a cair e já tem deriva. Então, deriva, esperar, vamos ficar de fora. Faz pullback na 20, fica andando de lado, 20 não reage, o preço passa para cima, olha que bagunça, até chegar na 50, posso considerar que é 50 aqui? Aqui eu já até posso, junto com VWAP, retração do dia, até aquele momento, mas estava subindo também aqui em canal, e setup da 50 não tinha risco retorno para 20, então não faço nada nessa 50 aqui. Vou esperar ela reagir. Reagiu? Demorou para reagir. Até que o preço foi para baixo. Testa a região desse... Deixa eu corrigir essa retração. Testa a região desse fundo da bandeira. Confirma a bandeira. Vou entrar no 62? Não, porque a 9 e 20 estão irrelevantes. Tem que romper primeiro o fundo, depois troca de polaridade. Rompe. Faz o pullback. Candle muito pequenininho, longe da média 9. Testa. Pullback de novo e dá o 70. O 70 aqui, o problema do 70 era porque faltavam 15 minutos para a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Poderia muito bem, talvez, só pegar a primeira parcial e depois voltar tudo me estopar, ou nem pegar e ter volatilidade, estopar, ou enfim, quaralho a 4, pode acontecer tudo aqui possível. Evitar de operar aqui por causa da notícia, e é a super quarta hoje. O preço acabou pegando, óbvio, a primeira parcial, mas, né, vamos precaver pela questão da notícia. Só que a notícia foi a favor do movimento. Chegou aqui na região de 61 de retração e 1% de baixa. Faz back de novo na média 9. Não vou entrar nesse 76, é candle feio. Começou a derivar. Então, o 70 poderia ser gatilho se não tivesse notícia próxima. Na minha opinião, muitas vezes pode dar muito errado aqui, operar minutos antes da notícia. E, aliás, esse candle fecha 14,50. Então, você tem apenas mais 2 barras antes dos juros, né? Que ia sair às 13 horas. Então, só 2 barras de 5 minutos, que foi aqui, ó. A notícia. Ficou caindo em deriva. Aí começa a ter volatilidade. Por quê? 13h30 começou o discurso do FONC. A respeito da decisão da taxa de juros e expectativas para a próxima reunião, etc. Derivando ainda. Tentativa de rompimento da deriva, que falhou, volta para a região da deriva, muito fraco o movimento, faz um pullback na média 9, candle feio, candle muito feio, largado, pequenininho, do meio do nada, volume já tá baixo, caiu mais um pouco, já era fim do dia também, e finalizou aqui com tipo 1, 2, 3 de venda, abaixo de 1,5 de baixa, mostrando que parece que tinha mais movimento para cair se não fosse fim do pregão. Então, eu não vi, infelizmente, um gatilho tão bom nesse 98, fim do dia também. Esse 70 foi a questão da notícia e depois não teve nada aqui em torno da parte da manhã. E no gráfico branco a gente teve aqui um canal, né, do dia anterior, que continuou dentro do canal no primeiro movimento do dia, rompeu,
mas depois formou um outro canal que foi a bandeira de baixa. Teve também uma deriva aqui. Sequência vendedora forte. Não achei nenhuma tão relevante assim, porque se eu for ver, esse movimento aqui, por exemplo, demorou muitos candles, não foi uma sequência rápida. No máximo de sequência interessante foi essa aqui, mas pequena, diante dos movimentos normais que nós temos geralmente ao longo dos pregões. Então não vi nenhuma sequência tão relevante assim. Essa também no final do dia, então não vejo, infelizmente, dia de Super 4, já imaginei que não teria nada muito interessante a se fazer, e se tivesse, talvez seria arriscado pela questão da notícia. Então, na minha opinião, não teve nada a ser feito no dólar. Um dia importante para se precaver. Já em relação ao índice, primeiro candle do dia, praticamente sem gap. Foi um candle de força vendedora, em torno das médias, não preciso nem comentar que não tinha médias relevantes aqui, e o pior é que estava em torno da média 200. O preço cai, até essa região aqui, um fundozinho relevante do dia anterior, mas nem é um fundo tão assim relevante, e faz o padrão 1, 2, 3. Vou entrar aqui. De price action nem tem espaço para analisar FIBO, porque só tenho essa última pernada aqui, deixa eu desenhar, do dia anterior para analisar, talvez que segurou. Mas médias, está em torno de 200 está flat, operar em torno dela é complicado. Médias menores sem tendência, tem VWAP forte, não tem VWAP forte. Recomendável não operar em torno de 200, muitas vezes dá stop. Nesse dia aconteceu o quê? Dia de hoje, simplesmente foi e não parou. Voltou, fez um retorno em V, testou a máxima do dia anterior, cagou para a máxima do dia anterior, fez um pullback e deu esse candle 14. Candle 14 aqui, quando ele se formou, eu tava até olhando, só que o problema é que estava bem afastado. Aqui já começando a se afastar o fechamento da média de 20 e começando a indicar a possível deriva. A gente tinha já um movimento de mini pivô, mais um outro, Tava começando a indicar a possível deriva. E fechamento longe da média de 20, na cara de 0,5% de alta. E se eu traçasse do primeiro candle para cima, até tinha já testado 161. Se eu marcasse do pivô, que é do 2 ao 1 para cima, ou do fechamento de gap, tanto faz, era região aqui de 100% estava próximo, mas na cara de 0,5% começando a indicar subindo em deriva. É realmente o primeiro toque da nova depois desse movimento de alta? Realmente, é. Ela poderia reagir? Poderia. Mas fechamento longe da 20. Olha como começou a subir. Derivando, até que rompeu a deriva. Poderia ser um rompimento de exaustão da deriva. Foi, parecia ser. Quando deu essa barra 21, parecia que ia voltar tudo. E não voltou. Simplesmente esse candle aqui não teve toque da 9 na hora. Foi depois que fechou que a 9 subiu. Na hora não tinha. Cravou 1% de alta. LS ativo. Posso pensar em reversão? Não prende critérios aqui. Inside candle também. Faz um pullback longe da 9. Mais uma vez subindo. Sem testar a média de 20. Movimento atípico. Para quem acompanha todos os dias sabe que isso aqui não é normal. Não é normal do índice subir. E aí até que chegou bem próximo de 1,5 de alta. Se eu traçar aqui esse pivô do movimento aqui pra cima, será que vai dar alvo? Tinha 161 lá em cima, exatamente próximo onde que foi o topo até aquele momento. Deu o candle 34 para mim algum motivo de pensar em contra? Se eu pensasse aqui, eu deveria ter tentado no 23 também, no 21. Poderia muito bem voltar a subir, que a média de 9 estava inclinada ainda para cima. E se eu dar um zoom, olha como que a inclinação de hoje estava bem esticada. Estava quase 70 graus. Testa a média de 9. E aí começou a indicar fraqueza. Meio que busca a média de 20. Era para subir? Não foi. Vou pensar em um contra aqui. Se eu pensar em um contra, entrar no 96 ou 2, eu tenho que ter risco retorno para 20, porque a 20 nem foi testada de verdade. Não tem risco retorno para ela. Não vou fazer essa operação aqui. O preço voltaria e pegaria stop justamente pela questão do risco retorno. Média de 20 está reagindo? Pode ser, a média de 20. Mas eu vou pensar em compra aqui direto? Não, tem que preencher os critérios. Começou a indicar muita fraqueza da média de 20. Aqui parecia que tinha mais força para cair. Por quê? Por barra, até comentei na hora, uma barra forte. Para anular ela, precisou de 3. Então, parece que tem mais força vendedora.
Olha o tanto de defesa aqui nesse topo. Olha a junção da 9 e da 20 bem próxima. Não é legal isso. É indicação de que a qualquer momento a 9 vai cruzar a 20. Era pra subir e não foi. Deu a barra 46. Eu vou entrar no 46. Se eu pensar em entrar no 46, stop aqui na região do 44, pode até ser uma operação de fraqueza da média 20. Só que muito, muito perigosa. Nós temos aqui uma média, deixa eu ver pelo 2, chegando, que é a maldita média 80 do 2, que o movimento esticado tende a respeitar. Se eu fizesse essa operação, eu teria que ter noção que a primeira parcial poderia pegar e nada mais. E eu não sei se ia formar topo duplo. A maioria das vezes, topo duplo acaba formando lateralidade. Pensar no pior. O preço cutuca, possivelmente primeira parcial, mas eu não senti confiança nessa operação. Cruzou 9,20 para baixo, poderia pensar em operação de venda aqui? Até poderia. Por exemplo, se tivesse fechado bonito 49, não fechou. Vou entrar no 50, 50 já perde risco retorno, está longe da 9, olha como é que ele se afastou, não tem a máxima próxima da 9, então de jeito nenhum. O preço cutuca a mínima, era a possibilidade de formar um topo duplo, de primeira não formou. Não formou. Vou entrar no 52, aí eu comentei na hora, meu dedo coçou para ser uma virada aqui, um gatilho de venda, média de 80 do 2, muito testado, estava indicando fraqueza. Se eu pensasse em entrar no 53, stop aqui na região 51, eu tinha risco retorno para média 50, tá? Tinha risco retorno para 50. Possibilidade também de ser um dia que poderia só tocar na 50 e voltar a subir, porque os DIs estavam em queda. Lá fora também estava indicando que ia voltar a subir. E tinha um problema aqui que daqui a pouco talvez ia começar volatilidade pela questão dos juros. Tinha tempo, mas não me sinto confortável em dias como hoje. Muitas interferências e riscos. Mas teria pago a primeira parcial. E a segunda, infelizmente, olha como que a 50 reagiu. Eu vou pensar no setup da 50. Se eu pensar no setup da 50, tem que ser pelo 2. Se eu entrar pelo 143 e colocar um stop um pouquinho abaixo, nós teríamos até risco retorno para 20. Porém, se a gente for olhar aqui, o movimento da 50 com a 20 estavam muito próximas. Muito próximas. Tende a não pagar esses casos, igual o do dólar aconteceu hoje também, muito próximo a 50 com a 20. Então, nos backtests exemplos, é melhor quando tem um afastamento melhor quando eu vou entrar. Por exemplo, eu vou entrar na compra aqui, olha como que a 20 está na minha cara. O preço testa a 20. Estava caindo em canal aqui, poderia ser uma bandeira de alta. Voltou para cima, vou fazer a operação de compra. Não teve nem pullback direito, só subiu. Pullback agora, candle feio. Voltou. 9, 50 e 20, uma bagunça. Chegou a hora aqui, olha só, começou a volatilidade. Não aconteceu isso no dólar, mas existe aquela operação possível dos 70, alguma coisa, eu acho, tivesse tido essa volatilidade. Esse candle aqui, ele não foi o candle da notícia dos juros, ele foi o candle de 5 minutos antes, e olha a volatilidade que ele trouxe. Só a sombra foi 215 pontos. Imagina se tivesse acontecido isso no dólar. A possibilidade de ir e depois talvez estopar. Testa máxima, pega a liquidez. Agora a notícia, o juro sai. Tem alta volatilidade, um candle aí com quase 420 pontos. Voltando, um candle com alta volatilidade, volta, quebra a média 9, quebra a média 20, não vejo a 20, a 9, a 50 relevante. Está aparecendo que está formando aqui um okoi na verdade, um ombro, cabeça, ombro, ou eu poderia considerar essa parte aqui tudo um segundo ombro. De qualquer forma, okoi. Fica testando, olha a volatilidade de novo. Candle com alta volatilidade. Testando máxima. Testa muito pavio aqui no topo. Aí rompe. Posso pensar em operação pós-rompimento, desde que faça pullback. Trava. Não vou pensar em reversão, não tem critérios de reversão. Pullback na média 9. Candle bonito? Será que foi acionado? Foi acionado. Vamos ver stop. Stop ok. Um candle que tem risco retorno de 1 para 1 ali em cima. A gente teria que mensurar aqui projeção, espelhamento, tanto faz. Desse movimento daqui para cima, podemos fazer, já que é um okoi. Fundo, topo.
primeiro alvo já teria pego, o segundo alvo estava lá em cima que tinha risco retorno. Então, a gente poderia fazer essa operação? Poderia. O que poderia estar implicando aqui? É um Kendo com bastante sombra se a pessoa não gostar. Essa seria a maior implicação em relação a essa operação. Mas, se operar, tem que fazer parcial obrigatoriamente na região de 1:1. Até porque a hora do dia é 16h50. Então, a gente não pode deixar de fazer. E teria estopado só para depois, já era fim do pregão, não pagar nem 1:1. Então, caso aqui de ainda volatilidade para questão de discurso. Muita sombra, sombra, sombra. Eu pensaria 1000 vezes antes de fazer uma compra aqui, faltando 1 hora pro pregão, sendo que amanhã, na verdade, é feriado. A gente vai ficar sem operar amanhã. E o movimento pós-pregão, na verdade, o fim do pregão, poderia ter alta volatilidade. Então, não vejo muita segurança. Foi um dia que, no geral, eu não vi segurança em local nenhum pela questão das notícias macros aqui. Dúvidas? Só um detalhe que eu falei dúvidas aqui durante a gravação, mas para colocar aqui no YouTube, dúvidas é porque eu sempre faço diário aqui com os alunos, então eles estão comigo. Por isso que eu perguntei dúvidas aqui, mas enfim. Em relação ao macro hoje, antes do mercado pregão abrir, né? Nós tínhamos juros americanos caindo, petróleo subindo, minério de ferro subindo. Tínhamos aqui índices asiáticos subindo, índices europeus neutro. E nós tínhamos o futuro americano, o S&P subindo. E nós tínhamos o DXY aqui também, engraçado, que estava também subindo. Então, de tudo aqui, olhando no geral, era mais para subir do que para cair. Então, nós tínhamos mais fatores de alta no pré-mercado. Óbvio que tinha notícias para mudar o cenário todo, mas o pré-mercado estava cenário viés de alta, tá? Outra coisa que eu preciso ressaltar, só um minuto. E aí nós tivemos a notícia já na abertura aqui do Brasil, já tivemos aqui produção industrial, mensal e anual. E 9 horas já veio bom, porque estava esperando o mês anterior, então, setembro, né, calculado, vir abaixo, negativo, e veio positivo um pouco. Pouca coisa, mas pouca coisa bom. Uma coisa boa. Veio depois variação de empregos privados. As vagas criadas da área privada nos Estados Unidos. Era previsto criar 150 mil, foram criadas 113, ou seja, menos vagas criadas, possivelmente menos pessoas trabalhando. É bem ruim falar isso, porém no cenário atual é interessante para controlar a inflação. Depois veio 11 horas, teve o PMI, que é tipo o ritmo da indústria. Como que tá o ritmo da indústria? E esse PMI aqui tem uma corda no meio que é 50. 50 para cima é bom, 50 para baixo é ruim. Depende do cenário. 50 para cima é bom porque quer dizer que tá aquecido a indústria. Para baixo não tá aquecido, mas no cenário atual, vir para baixo é cenário de inflação mais controlada. E veio abaixo. Então, ok, perfeito. E aqui, oferta de emprego JOITS. Quer dizer, empregos que estão em aberto até agora. Tem mais vagas abertas, porém não tem preenchimento. Então, está aberta a vaga, mas não tem pessoas preenchendo. Se não tem pessoas preenchendo, então a gente não tem possivelmente mais inflação. Então, por enquanto, tudo controlado. Depois veio taxa de juros americanas, veio conforme esperado. Ainda bem, né? Voltou ao ritmo normal, porque durante a pandemia tinha dias que vinha coisa inesperada, era uma volatilidade absurda. Então, tá vindo conforme esperado. Era projetado manteve. Então, perfeito. Só que o problema depois começou a coletiva, né? É a hora do bababá. Será que eles vão falar, né? E aí tem coisa importante para ressaltar dessa coletiva aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Porém, depois nós tivemos aqui 18 horas, manutenção não. Redução de taxa de juros de novo aqui no Brasil. Estava neste valor, nesse patamar. Estava projetando esse e realmente veio o que estava projetando. E também veio uma ata, uma declaração junto com essa decisão aqui. E é importante ressaltar elas, que eu vou falar tanto dessa coletiva quanto dessa ata aqui. Mas antes, nós tivemos durante o pregão uma correlação bem interessante, correlação bem boa, só que às vezes não é bom, porque não dá gatilho, no sentido de dar gatilho. O contexto estava perfeito. Porém, é difícil às vezes dar gatilho. Nós tínhamos, durante essa hora aqui, essa alta toda, ações subindo,
os três pilares, IFNC, Petro e Vale, os três subindo. DIs caindo, juros futuros aqui caindo. O dólar caindo e índice estão subindo, então correlação perfeita dos dois. Lá fora tava a mesma coisa também, dólar caindo e S&P subindo. E os juros americanos também ainda estava caindo. Então correlação tudo se encaixando para a mesma direção. Faltou um gatilho bom para pegar a tendência. Hoje cenário todo para a mesma direção. E durante essa subida, o fluxo aqui, deixa eu mostrar. Adivinhem só quem deu liquidez para a subida. Tivemos XP. Desde esse topo aqui de 9,15, ela vendeu até meio-dia, que foi exatamente a região que deu um topo ali no índice. Vendeu. E na ponta da compra? A UBS ajudou um pouco, mas vamos ver quem mais ajudou aqui. Morgan desde o início comprando. Tivemos também Merrill. JP Morgan só depois. Então a gente vê que a maioria dos players mais fortes estavam comprando no início do dia. Bradesco também ajudou, mas depois começou a posicionar na venda. Goldman ficou no 0 a 0 hoje, sem muito atuar. Acredi também no 0 a 0. Mas esses 4 aqui primeiros ajudaram bastante. Sem falar também na UBS, né? UBS no início do dia até quase 11h30 ajudou bastante o movimento de alta. Então, fluxo gerado pela liquidez da XP. Outra coisa que eu preciso ressaltar. Um dado importante que o Fábio Vlad sempre fala, que o terceiro, na verdade, o último trimestre, né, do ano, tende a ser de alta em ano após eleitoral. E o outubro praticamente fechou em baixa. E aí, de 9 vezes que ele viu que outubro fechou em baixa, 6 vezes novembro fechou em alta. Então nós podemos engatar um movimento de alta que deve finalizar até dezembro, tá? Que é bem comum no final de ano ter o famoso rally de final de ano. Acho que falam rally de Natal, uma coisa assim. Então, interessante já começar o primeiro dia de novembro com um movimento bem forte de alta, quase 2% lá em cima. Inclusive 1,95 de alta. E a respeito do que foi falado na coletiva, nós tivemos aqui uma fala bem importante do Powell, que é sobre... Deixa eu pegar aqui. No geral, ele basicamente falou que vai manter os juros, que ele até alertou sobre possíveis novas altas, mas que, no geral, por enquanto agora, a situação está aliviada, que o ciclo pode estar talvez próximo do fim. Então, tipo, ele meio que tentou falar, não fica aí contando com a glória antes da hora não, porque pode ser que eu aumente os juros. Só que, por enquanto, no cenário atual, está tudo andando conforme esperado, que talvez o corte de juros pode acontecer, está mais próximo de acabar ao aumento de juros e que se continuar conforme está tudo acontecendo bonitinho, a meta de inflação batendo conforme esperado, expectativas de emprego, blá blá blá, tudo controlado, ok, nós vamos manter os juros, ou então o corte já começa ano que vem, daqui poucas reuniões. Então isso foi bom. Por quê? Indicando talvez um fim de alta de juros lá, significa que passa a ser mais interessante os investidores estrangeiros investir em países com mais risco. Até porque os Estados Unidos vai começar a reduzir juros. Não sabemos quando vai reduzir, mas já estão projetando que está próximo. Essa alta de juros já está próxima do ciclo. E aí, foi bem interessante. Os índices começaram a subir. Gostaram muito da declaração. Aqui, então, isso que eu tinha que falar, resumido do Powell. Já que no Brasil, a gente teve a redução novamente, desde então de junho, está reduzindo aí patamares bem fortes. Tivemos aqui declaração, em resumo, do Banco Central, que eles reconhecem que o cenário lá fora está tendo países de primeiro mundo elevando juros, por exemplo, Estados Unidos, inclusive Japão vai começar também. E se o Japão começar, a coisa vai ficar feia. Por quê? Japão, desde o início da pandemia, o juros está parado no zero. E tem muito japonês investidor. E muitos desses japoneses estão investindo fora do Japão. Não compensa você deixar dinheiro parado no Japão, sabendo que não vai ter retorno nenhum.
E aí vem o banco lá central e fala assim: vamos aumentar juros. Vai passar a atrair mais japoneses para deixar dinheiro no próprio país do que deixar fora. Então vai tirar muito investidor japonês estrangeiro. Então está começando a ter elevação de juros lá no Japão. Está acontecendo na zona do euro. Está acontecendo nos Estados Unidos, e aí essa questão de inflação também lá fora, elevados em diversos países, e também tensões geopolíticas, né? Guerra. E aí os bancos centrais das principais economias, por exemplo, Estados Unidos, China, blá blá blá, permanecem querendo, então, melhorar a inflação de acordo com suas metas, e aí acaba influenciando países como o nosso a manter também os juros elevados, porque se a gente tiver juros baixos lá fora tá alto, para que você vai colocar dinheiro aqui? Não tem tanto retorno. E aí, considerando então o processo de desinflação, eles reconheceram que realmente ainda está um patamar que tem que reduzir juros, realmente tem. Eles reduziram então os juros e que nas próximas reuniões, caso o cenário continuar conforme esperado, eles vão reduzir da mesma magnitude nas próximas reuniões, até que o ritmo se mantenha apropriado para a política monetária. Em resumo, então, pretende reduzir na próxima reunião, que vai ser em dezembro. Sim, tem mais uma reunião antes do fim do ano, e também tem dos Estados Unidos antes também do fim do ano, se não for no mesmo dia, que às vezes coincide. Fechando aqui então, outra coisa que eu preciso ressaltar: amanhã é feriado. Lá fora vai funcionar normal, e é importante que a gente veja este ativo aqui, ó, EWZ. A gente vai ter que ver como que ele vai reagir, que é o Ibov dolarizado com as principais empresas do Ibovespa. Se ele reagir e performar em alta, significa que talvez a gente possa ter gap de alta na sexta-feira. Se ele abrir, quer dizer, se ele movimentar e fechar em baixa amanhã, a gente pode ter gap de baixa na sexta, sempre olhando para a sexta, olhando o que aconteceu amanhã, né? O que vai acontecer amanhã. E amanhã tem notícia, tá? Aqui não vai funcionar, mas tem lá. Na zona do euro já começa de madrugada. Tem aqui algumas notícias pouco relevantes na parte da tarde, só que o BO começa na sexta-feira. Sexta-feira tem payroll. Payroll que tende a movimentar bastante. E é pós-retorno de feriado do Brasil. Então, payroll sexta-feira. Não é uma semana tranquila. Nós não estamos numa semana tranquila. É semana bem badalada. Então, fica atentos amanhã em relação ao movimento do EWZ, que pode ditar o gap, pelo menos, de sexta-feira do índice. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?